Boa noite, nossos companheiros e amigos de estudos da ciência do Espiritismo. Com muito prazer, voltamos novamente a apresentar o programa Encontro com a Doutrina dos Espíritos, que é o Espiritismo, que se constitui de uma trilogia: Ciência do Espírito, a Filosofia do Espírito e a Religião do Espírito. As três formam a doutrina espírita, que é universalista, toca em todos os ramos da cultura universal. É o Espiritismo, que atende todas as necessidades espirituais, morais, evangélicas, filosóficas e científicas, tudo com relação à alma. O Espiritismo não se prende à relação de esporte, respeita todos, e nem de política, respeita todos, e acha até necessário para todas as criaturas humanas, e também não trata de ciência física, não é? Da física, da quântica, não, com especialidade, apenas toca, não é? Nesses conhecimentos que o Espiritismo, como dissemos, é universal. Logo ele toca, abrange, não com especialidade, mas apenas toca com todos os ramos da cultura humana, religiosa, científica e filosófica. Por isso é que ele é uma doutrina completa. E hoje, em nosso programa, depois desse pequeno preâmbulo, encontramos aqui nesse livretozinho que se chama Depressão, Tragédia do Homem Moderno, mas que é um mal, a depressão, desde o começo da humanidade, se bem que com outra nomenclatura, outro nome, mas o mal é o mesmo. A enfermidade da alma é o mesmo, que o Espiritismo explica que a depressão não é um problema do cérebro, do corpo, não, é um problema do espírito, da alma. A alma está triste, melancólica, angustiada, perdeu o gosto pela vida. Nada disso é produzido pelo cérebro. Tudo isso é atributo da alma, do espírito. E todo remédio para a cura desses males está dentro de nós, todo remédio. A fé, a verdadeira fé em Deus, um trabalho em benefício do bem, qualquer que seja a sua religião, trabalhe pelo bem do próximo, que é uma vacina contra esses males da alma, ao mesmo tempo é uma cura e ao mesmo tempo é preservativo. Lhe preserva das depressões, das ansiedades patológicas, doentias, e de todos os distúrbios da alma. Tudo está no trabalho do bem, no trabalho da caridade. Porque a caridade é a religião que Jesus pregou aqui na Terra. É a caridade. E é a religião que o Espiritismo ensina, que a bandeira do Cristo foi a caridade, e a bandeira do Espiritismo é também a caridade. Não é só a fé. A fé sem a caridade é um cadáver sem alma. Mas se a fé está acompanhada da caridade, da prática do bem, é completa. É isso que o Espiritismo nos ensina. E de maneira que nesse livretozinho nós vamos fazer uma ligeira leitura, só para o conhecimento de todos, que diz assim, que é muito importante não retalhe a vida alheia.
Porque tem pessoas que têm o costume, né, o mau hábito de cortar a vida alheia, passar um punhal na vida alheia, e falando às vezes de defeito que elas próprias têm pior. É aquilo que Jesus diz no Evangelho. Um argueiro, vedes um argueiro no olho do teu irmão, um pequeno defeito no caráter, e não vede que o teu caráter está sujo, tua alma está suja, e vê um pequeno argueiro no olho do outro. Era isso que Jesus dizia à hipocrisia, para combater a hipocrisia dos fariseus naquela época. Sepulcros caiados, vedes bonitinho por fora e podre por dentro. Era isso que Jesus ensinava. E que hoje se repete, mas sem nenhuma condenação a ninguém, porque todo mundo muda, se reforma. Depois que nós reconhecemos os nossos erros, os nossos abusos, aí nós nos educamos, nos reformamos. Enquanto nós não vemos os nossos próprios defeitos, condenamos os outros. É preciso primeiro a gente se conscientizar dos nossos, para depois ver os dos outros. Esse é o que eu ensino. Não retalhe a vida alheia. Como vai você com a maledicência? Como é que nós vamos com a maledicência? Como? Você já ouviu falar da história dos 3 crivos? São 3 crivos. É uma história que envolve Sócrates. E vamos ver aqui, é uma pequena história, 3 palavras. Não sabe? Pois bem, vamos contar. Fala-se que Sócrates, o iluminado filósofo grego, parou em via pública para escutar uma fofoca de um cidadão de lá de Atenas, onde ele viveu, na antiga Grécia. Ele ia pela rua e o povo sempre consultava Sócrates, porque ele era uma enciclopédia ambulante. Enciclopédia de virtudes e de sabedoria. Este era Sócrates, que naquela época ele já pregava o que Jesus ensinou, ou ensinaria, 4 e meio século depois dele, Sócrates. Sócrates já ensinava. E Sócrates já ensinava naquela época o que o Espiritismo ensina hoje. Todos os princípios do Espiritismo hoje foram ensinados por Jesus e ensinados por Sócrates. Diríamos que, segundo o Espiritismo, Sócrates, Platão e Aristóteles, seus discípulos, eles foram os precursores de Jesus e os precursores da doutrina espírita hoje. Fechamos o parênteses. E o que foi que perguntou a Sócrates, o homem que ia pela rua, encontrou com Sócrates? Foi que ele perguntou. Aí ele diz: mas antes, para saber em que terreno estava pisando, perguntou ao mancebo: o que tens para me dizer é verdade? Porque o homem se aproximou de Sócrates e disse: Sócrates, eu tenho um segredo para te contar. Eu tenho algo para te contar. Mas era uma fofoca. E o mal dos grupos, em geral, de funções profissionais, e sobretudo de função religiosa, o mal é a fofoca. É o fofoca que gira inimizades, despeitos, intrigas e separações, e até ressentimento. É o mal da fofoca. E então era uma fofoca que esse homem vinha contar ao sábio Sócrates. Aí Sócrates perguntou, disse: o que tens para me dizer é verdade? Perguntou o homem, antes de ouvi-lo. Aí o homem respondeu que não tinha certeza se era verdade ou não, porque ele envergonhou-se com a pergunta de Sócrates. Aí disse: bem, disse o sábio, se o que tens a dizer
não é verdade, pelo menos tem bondade. Não é verdade o que tu vai me dizer, mas tem bondade, outra utilidade, né? Fez a pergunta, o homem respondeu, o homem vacilou. Bom, acho que tem e acho que não tem. Mas não estou bem certo, ainda duvidoso. Mas reticência ficou naquilo e nada mais respondeu. Bom, explicou Sócrates. Bom, explicou Sócrates. Se não tens verdade nem bondade, creio que no mínimo o que vai me dizer tem alguma coisa de utilidade. Não tem verdade, não tem bondade, mas será que não tem alguma utilidade? Perguntou ao mancebo, ao fofoqueiro. Aí o fofoqueiro respondeu. O homem nada respondeu. Então, disse Sócrates para ele, então, meu amigo, meu bom amigo, se o que tinhas a me segredar não tem verdade, nem tem bondade, nem sequer um pouco de utilidade, guardemos o silêncio. E diz mais, o mancebo de Atenas, o homem, então retirou-se de cabeça baixa e envergonhado, porque não tinha os três crivos, verdade, bondade e utilidade. São os três crivos que o sábio Sócrates submeteu ao mancebo. Não tinha nada disso. Aí disse, não tem nada de construtivo. Aí o homem foi embora envergonhado. E assim, meus prezados amigos e companheiros, são as coisas da vida no sentido mais geral, que nós devemos ter cuidado com a língua, que a língua é um fogo. Aí devemos ter cuidado com ela. E de modo que terminamos o nosso programa por hoje e voltamos com a nova edição Encontro com o Espiritismo. E o tema foi fofoca e cuidado com a língua. Muita paz para todos.